Boa noite, irmãos. Peço que os irmãos possam estar dando o ok do áudio e vídeo para que possamos começar então a nossa programação. Temos então o ok, vamos iniciar nossa programação. Quero agradecer a cada irmão que está nos assistindo. Peço para aqueles que são visitantes possam estar colocando seus nomes e o local que estão falando, para que no final podemos dar as boas-vindas. Vamos começar com nossos cânticos. Vamos começar com Glória para Sempre, do Voz de Melodia, número 102. 102, Glória para Sempre. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar e tudo que neles há o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E o nosso próximo hino será Seja Bendito o Cordeiro, número 185 do Voz de Melodia. Seja bendito o Cordeiro. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a te confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoa, purificas também, ó Jesus. Se é de todo pecado, que maravilhas desse amor, pois que mais salvo que a neve,
teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. E antes de cantarmos o próximo hino, vamos ter uma apresentação. Nós vamos continuar cantando agora, número 356, o Voz de Melodia, Jesus é Melhor.
melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo ele é pra mim, melhor que qualquer bom amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor, Jesus é melhor, ele se satisfaz. Jesus é melhor, sim, ele é amor, caminho e luz, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas o mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Vamos então agora ouvir a mensagem. Peço que os irmãos possam estar pegando suas Bíblias, tirando qualquer coisa que possa tirar a sua atenção. E vamos então ouvir a mensagem com o pastor Valdir. Boa noite, irmãos. Hoje à noite nós queremos considerar um tema muito importante nas Escrituras. De fato é o tema de toda a Bíblia, porque a Bíblia diz que Jesus é a pessoa principal, pelo menos quando nós lemos as Escrituras, essa é a conclusão a que nós chegamos. E hoje nós queremos falar sobre Jesus, uma pessoa singular. O nosso texto é o Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler de 1 a 14, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pelo dia de hoje. Agradecemos pela Tua palavra que nos ensina tantas verdades, tantos fatos importantes e grandiosos sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, ó Deus, por essa mensagem, por essa pregação. Abençoe as nossas vidas. Abençoe cada irmão que está ouvindo ou vai ouvir, de tal maneira que nós tenhamos uma compreensão clara de quem é o Senhor Jesus. Essa pessoa que, como estamos intitulando essa mensagem, é uma pessoa singular. Nós te louvamos, ó Pai, e oramos em nome de Cristo. Amém. Dentre os grandes personagens que mudaram a história da humanidade, ninguém pode se igualar ao Senhor Jesus Cristo. Nós podemos assim pensar, por exemplo, em Alexandre o grande conquistador, fez grandes coisas. O seu nome está espalhado aí nos livros de história, fazem parte, de um certo modo, da vida da humanidade, mas até certo ponto. Ou também podíamos pensar em Napoleão Bonaparte, aquele grande conquistador também, e que ele fez coisas grandiosas. Lemos aí sobre a sua vida nos livros de história e tantas coisas mais. Ou até mesmo Paulo, que escreveu tantas epístolas, realizou um trabalho missionário em tantos lugares. Sim, grandes homens da história. Mas, irmãos, mesmo esses homens não podem e jamais poderão se igualar ao Senhor Jesus Cristo. Por tudo que Jesus foi, ensinou e fez, continua sendo alguém mais que especial, sem igual, incomparável, único e diferente de qualquer outra pessoa, seja uma pessoa do passado, do presente ou até mesmo do futuro. Mas por que Jesus é assim tão especial e tão extraordinário? O que este primeiro capítulo do Evangelho de João nos diz, nos ensina sobre o Senhor Jesus. Então hoje à noite nós vamos considerar exatamente esta questão. Nós vamos destacar alguns motivos que provam a singularidade de Jesus. E o primeiro motivo que nós queremos destacar já encontramos aí nos versículos 1 e 2, ou seja, Jesus é o Deus verdadeiro. Esses dois versículos dizem: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. É muito importante nós considerarmos essas palavras. Os irmãos observam, portanto, aí que diz no princípio, fala o Verbo era Deus. E quando nós lemos todo o restante do capítulo, e aliás, todo esse livro de João, esse Evangelho, o Verbo está se referindo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Mesmo que durante a história muitos tenham negado a sua divindade, este Evangelho de João declara, ensina e repete por diversas vezes que Jesus é Deus em toda a sua plenitude. Exatamente isso, logo mais nós vamos ver aí algumas provas. Mas esse Evangelho trata de uma maneira muito especial, como nós acabamos de ler nesses dois versículos iniciais, que o Verbo era Deus, o Verbo estava no princípio com Deus, e assim por diante. Na história, até mesmo na história da igreja, nós vamos ler um pouco sobre os gnósticos, que negavam que Jesus era Deus. Eles diziam que isso não era possível, e portanto eles rejeitaram os ensinos de Cristo e as verdades sobre a sua divindade. Mesmo que este Evangelho e outros textos do Novo Testamento são claros e sejam claros a respeito. Também no 4º século da era cristã, apareceu um homem chamado Ário, de onde vem arianismo, e Ário, então, falava exatamente sobre isso. Ele negava
a divindade de Cristo, os arianos, não é? Negando a divindade de Cristo. E hoje? Hoje nós temos também em nossos dias grupos, como por exemplo as Testemunhas de Jeová, que eles são bem claros nisso, eles não aceitam, ou seja, Jesus não é Deus. E se Jesus for Deus, ele é apenas um Deus com letra minúscula, como se você tiver, por exemplo, aquela tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, aqui mesmo em João 1, versos 1 e 2, vai aparecer um Deus. Ou seja, Jesus não é Deus como Deus Pai. Ele é apenas um ser menor. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Então vamos examinar nesse momento algumas provas apresentadas pelo próprio apóstolo João e que tratam de uma maneira bem definida, específica e taxativa que Jesus é Deus. Então, no capítulo 8, versículo 58, observe, Evangelho de João, tá? 8:58, nós vamos encontrar ali que Jesus é o grande eu sou, como ele mesmo chama a si mesmo. 8:58 diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E você deve lembrar que essa expressão, esse nome eu sou, aparece desde o Velho Testamento. Está falando de Jeová, está falando do Deus eterno, aquele que sempre existiu, sempre existirá para sempre. E Jesus está dizendo antes que Abraão existisse. Na época em que Jesus disse essas palavras, nós temos que compreender, Abraão já não existia mais, ou seja, já havia morrido há cerca de 2000 anos. E ainda assim, Jesus Cristo disse, antes de Abraão existir, eu já existia. Aliás, ele sempre existiu. Por isso ele diz, eu sou, é o Deus eterno. Jesus sempre existiu e sempre existirá. Ele também declarou que é igual a Deus Pai. No capítulo 10, versículo 30, um outro texto em que ele declara isso de uma maneira bem enfática, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Igualdade de propósito, de poder, de substância, de essência, de planos. Igualdade em todos os sentidos. Eu e o Pai somos um. Voltando ao capítulo 5, ainda do Evangelho de João, capítulo 5, versos 17 e 18. Mas ele lhes disse, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Observe que aqui nós não estamos interpretando o texto, estamos apenas citando, fazendo uma leitura e mostrando que o próprio apóstolo João diz isso claramente, que Jesus se fazia igual a Deus, e era assim que os judeus realmente o entendiam. Eu vou ler de novo o versículo 18. Por isso, pois, diz o apóstolo João, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Os judeus entenderam assim, quando Jesus disse, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então os judeus entenderam. Ele está dizendo que é Deus, ele está se fazendo igual a Deus. E na verdade é isso que a Bíblia realmente ensina. Isto porque o próprio Senhor Jesus declarou que é igual a Deus Pai. Uma outra prova, no capítulo 20 do Evangelho de João, que o próprio Senhor Jesus aceitou a adoração que só pertence a Deus. Você lembra quando Jesus ressuscitou, apareceu aos apóstolos e um deles, Tomé, disse, eu não acredito, eu preciso tocar, eu preciso ver. E 8 dias depois apareceu então o Senhor Jesus na presença dos apóstolos e Tomé com eles. E Jesus já foi se dirigindo a Tomé dizendo, põe aqui
o dedo, a tua mão, olha aqui, sente, toca, experimenta, e com isso nós vamos encontrar logo em seguida, no Evangelho de João, capítulo 20, versos 28 e 29, as palavras de Cristo dizendo, aliás, as palavras de Tomé, 28 e 29. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. No verso 28, então, as palavras de Tomé, Senhor meu e Deus meu. E o que Jesus fez? Repreendeu Tomé por ter dito aquelas palavras, por ter chamado de Deus, de forma alguma. Ele diz, porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Ou seja, ele aceitou a adoração. E quando nós olhamos os evangelhos, nós vamos encontrar muitos outros adorando o Senhor Jesus, até mesmo os demônios. Vamos encontrar isso. E ele aceita prontamente a adoração. Uma outra prova é que o Senhor Jesus também realizou obras poderosas que só Deus pode realizar. Isso nós podemos encontrar em todos os evangelhos, muitas dessas obras. E nesses dias atrás nós pregamos também sobre aquela tempestade que deu os apóstolos. E ele acalmou o vento, o mar e tudo mais. Porque ele é Deus, ele realiza obras que só Deus pode fazer, não é? De fato, o grande tema deste Evangelho de João é a divindade de Cristo. Por isso esse apóstolo apresenta tantas evidências. Vamos voltar ao capítulo 1 e vamos observar ali o versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Lembra dos versos 1 e 2, em que Jesus é chamado de o Verbo de Deus? No verso 14 diz que ele se fez carne. Então nós sabemos quem é o Verbo de Deus, não é? Aqui diz cheio de graça, de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João disse, nós vimos, e de fato eles viram mesmo. E um outro texto paralelo a esse é Lucas 9:32, em que vai falar a mesma coisa, que eles viram a glória de Cristo. Portanto, o primeiro motivo que prova a singularidade de Jesus é que Jesus é o Deus verdadeiro. E nós não podemos duvidar desse fato conforme as Escrituras, principalmente o Novo Testamento. Nós não podemos negar só porque não entendemos claramente as coisas. Nós temos aqui aceitar, porque a Bíblia diz, a Bíblia ensina. Vamos ver então um segundo motivo que prova a singularidade de Jesus. Jesus é o Criador de tudo. Verso 3, ou seja, João 1:3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Que palavras, não é? Palavras contundentes. Nada do que foi feito se fez, a não ser por meio do próprio Senhor Jesus. O texto é claro em nos ensinar que ele criou todas as coisas. Nós temos aí, não é? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nós podemos citar, dentre outras coisas, o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas, as galáxias. Os cientistas falam de galáxias. Os seres angélicos e humanos, a Bíblia é muito clara sobre isso, não é? Os animais e toda forma de vida ou existência, seja visível ou invisível, exceto o pecado. Por isso nós não cremos naquela teoria do Big Bang, ou seja, naquela grande explosão que um dia no passado, há muitos milhões de anos, teria acontecido, uma explosão que colocou os planetas no lugar, na verdade criou tudo e gerou tudo e pôs tudo em ordem. Nós sabemos que nenhuma explosão faz isso, não é? Você conhece uma que faz? Explode alguma coisa e já do lado ou bem perto, tudo é maravilha?
Nós não conhecemos. Nós não conhecemos isso. Também nós não aceitamos a teoria da evolução, em que diz que as formas inferiores de vida foram transformadas em formas superiores. Em outras palavras, até pensando em relação ao ser humano, saiu de uma forma inferior e se transformou num homem, numa mulher. Nós não acreditamos nisso. Nós vamos ver nesses livros de história, muitas dessas figuras puramente imaginativas não são provadas, nem há como provar tal coisa. Nós não cremos nisso. Nós cremos sim que Deus criou o universo. Nós cremos que uma vez que Jesus é o Deus eterno, como já vimos nos versos 1 e 2, então tudo o que existe é produto das suas mãos sábias, criativas, poderosas, que coisa alguma é fruto do acaso e que Ele mesmo é o agente de toda a criação de Deus. Vou ler de novo o verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E olhe também o versículo 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mesmo que criou o mundo veio habitar neste mundo, mostrar o seu poder, mostrar a sua glória, e ele esperava que pessoas crescem nele. Mas aqui diz que o mundo não o conheceu, não creu nele. Na verdade, o rejeitou. E nós não podemos rejeitá-lo. Nós temos é que crer nele e recebê-lo como nosso Salvador. Mas sobre isso nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Sendo então o Criador do universo, isto explica por que Jesus aceitou louvor e adoração de toda a sua criação, homens e anjos. E isso enquanto vivia neste mundo que ele mesmo criou. Ele aceitou a adoração, porque ele é o Criador, ele é o Senhor, ele é o Deus do universo. Vamos para um terceiro motivo que mostra e prova a singularidade de Cristo. Do verso 4 ao versículo 9. Jesus é a luz do mundo. Verso 4 a 9 nos diz isso de uma forma muito clara. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Interessante que esses versículos são muito claros a respeito de dizer que porque ele é o Deus verdadeiro e o Criador de tudo, ele é também a luz da vida e a luz do mundo. Eu quero ler também capítulo 9, versículo 5, em que nós encontramos essa mesma declaração. 9:5. Mas desta feita pelo próprio Senhor Jesus. Aqui diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus foi bem claro a esse respeito, portanto, quando tratou dessa questão. Mesmo que este mundo viva em trevas, Jesus veio para brilhar em nossos corações, para nos dar vida espiritual e nos fazer voltar à plena comunhão com Deus. Voltando ao capítulo 1, verso 9, a saber a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem, ou seja, brilha no coração de todo homem e logicamente de todo aquele que crê, não é? Mas ele veio para despertar a consciência de cada pessoa e levar essa pessoa, tirando das trevas, então levar para a luz. Mas o que são trevas? Quando nós olhamos as Escrituras, que diz e fala de trevas, verso 5, por exemplo, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, esse termo trevas significa escuridão moral e espiritual. Fala de perdição, de cegueira espiritual. Trata sobre a questão do pecado e também fala sobre o mundo debaixo de uma influência de Satanás, que é o príncipe das trevas.
Porém, Jesus, uma vez que é a luz do mundo, ele veio para brilhar nos corações. Capítulo 8, verso 12, também ali nos diz, 8:12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Aquele que é a luz do mundo ilumina todo homem, quer brilhar em nossos corações, e quando nós cremos nele e passamos a segui-lo, então o Senhor Deus diz, o Senhor Jesus diz que nós não vamos mais andar nas trevas. Nós teremos então a luz da vida. É o que diz nesse último texto lido. É bem claro, portanto, este ensinamento do Evangelho de João, falando que Jesus é a luz do mundo. A semelhança de João Batista, então, todos nós igualmente temos que testificar, ou seja, falar, dar testemunho de Jesus, para que outros também creiam, abandonem suas vidas nas trevas, pecado e descrença, e passem então a andar na luz de Cristo. Capítulo 1, de 6 a 8, veja o que João Batista fez. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Essa era a missão de João Batista. Apontar para Jesus. Falar da luz verdadeira. Como diz o texto, João não era a luz. Ele falava sobre a luz. E também diz ali no verso 6, um homem enviado por Deus. É interessante que a Bíblia também nos ensina isso no Novo Testamento, que nós somos enviados a falar de Jesus para as outras pessoas. Nós somos enviados a pregar o Evangelho a toda criatura. Não apenas para os judeus, como aconteceu com João Batista, mas para todo mundo. Para que as pessoas então reconheçam que Jesus é Deus, que Jesus é o Criador do universo e do mundo, que Jesus é a luz do mundo. Nós temos que falar de Jesus. Nós não estamos aqui para falar de nós mesmos, exaltar a nós mesmos, mas para apontar para o Senhor Jesus. E como diz o verso 7, este, ou seja, João Batista, veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Será que nós, como cristãos e seguidores de Cristo, estamos também falando de Cristo, falando da luz verdadeira, para que outros também creiam no Senhor Jesus? Esse é o nosso trabalho neste mundo. Eu quero nesse momento então mencionar também o que outros homens têm feito durante a história da igreja. Eu penso, por exemplo, em William Carey, que foi missionário na Índia há muitos anos atrás, e ele foi para um lugar realmente de trevas, onde o nome de Cristo não era ensinado, onde as pessoas não conheciam nada sobre o Deus verdadeiro, mas pessoas estavam mergulhadas em todas as formas de idolatria e politeísmo, e ele foi chamado por Deus, guiado pelo Senhor, para falar da salvação, para conquistar almas para Cristo. E muitos têm feito coisas parecidas, né? O pastor Jefferson, alguns anos atrás, esteve lá por alguns anos. O pastor Amiá, que pregou para nós há poucas semanas passadas, já voltou para lá, graças a Deus, e vai levar o seu trabalho como instituto, missões e pregações e tudo mais. O trabalho missionário faz isso. O evangelismo pessoal tem que fazer isso também, levando a mensagem do Evangelho para que outras pessoas também creiam, abandonem suas vidas de trevas e nas trevas e passem a seguir Cristo e a luz do Evangelho, crendo nessa mesma luz, crendo no Senhor Jesus, que é a luz do mundo. Eu espero que você também faça isso,
Mesmo nessa época de pandemia, em que realmente nós não podemos sair muito, não é? Muitas coisas estão fechadas, mas ainda assim você pode mandar uma mensagem pelo celular ou computador, você pode compartilhar esta mensagem e as outras mensagens para outras pessoas, enviando os links. Você pode conversar com alguém, mandando devocionais, textos da Bíblia. Você pode orar por pessoas, por vizinhos, por amigos, por conhecidos, por familiares. Então há muitas coisas que nós podemos fazer, mesmo nesta época de pandemia. Não podemos ficar com os braços cruzados, não é? Nós podemos fazer alguma coisa assim em prol do Evangelho e em prol das almas das pessoas. A missão de João Batista era testificar de Cristo, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. E que pessoas também creiam através do nosso testemunho, do nosso evangelismo, da nossa vida pessoal, como pessoas que realmente creem em Cristo. Você está fazendo alguma coisa em prol do Evangelho? Jesus Cristo é a luz do mundo e este mundo está em trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Pessoas precisam ser libertadas e Deus vai usar a nós como usou João Batista, o próprio evangelista João, escritor desse evangelho, os demais apóstolos e assim por diante. Quero mencionar um quarto motivo, porque Jesus é singular, é uma pessoa singular. Aqui mesmo no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, Jesus é o sacrifício pelos pecados. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista veio para testificar de Jesus. Foi enviado. E aqui, de maneira bem clara, nesse último versículo, isso deixa sem dúvida alguma que essa era a sua função, a sua missão neste mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero fazer 3 declarações aqui sobre este fato de que Jesus é o sacrifício pelos pecados. Em primeiro lugar, seu sacrifício tinha o objetivo de tirar o pecado. Mas o que significa tirar o pecado? O sentido de tirar é afastar, levar embora, remover, eliminar, apagar, perdoar todos os nossos pecados e transgressões. Jesus veio para isso. Nós somos pecadores. A Bíblia é muito clara que não há justo. Todos nós pecamos contra Deus. Todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa e realizamos atos pecaminosos. Mas Jesus veio para resolver essa questão de uma vez por todas na presença de Deus. Ele veio para tirar. É importante lembrar que no Velho Testamento fala sobre expiar ou cobrir o pecado. Já o Novo Testamento fala que Jesus veio para tirar, ou seja, resolver de uma vez por todas, eliminar, apagar, perdoar os nossos pecados. Portanto, fica bem claro que Jesus é o remédio de Deus para o problema do pecado. E veja o que o nosso texto diz: eis o Cordeiro de Deus, ou seja, providenciado por Deus. No Velho Testamento, as pessoas levavam seus animais, sacrifícios, ovelhinhas, e sacrificavam. Eram as pessoas que providenciavam o Cordeiro. Já no Novo Testamento, é o próprio Deus providenciando o Cordeiro, Jesus Cristo, para tirar o pecado do mundo. É Deus mesmo fazendo. A iniciativa para a salvação sempre é de Deus. Uma segunda declaração que eu quero fazer sobre este assunto é que o seu sacrifício, o sacrifício de Cristo, foi oferecido em favor do mundo inteiro. Olha o que diz o texto: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso de tal maneira que, se alguém se perder eternamente, jamais será por culpa de Deus, mas por falta de fé pessoal na morte de Cristo em seu favor. Temos que lembrar disso. Deus já fez o que era necessário fazer para o pecador ser perdoado.
seus pecados serem eliminados, resolvidos de uma vez por todas na presença de Deus. O sacrifício de Cristo, a sua morte na cruz do Calvário, ele se entregando como um cordeiro, isso foi feito em favor do mundo inteiro. Não por algumas pessoas, não só por mim e por você, mas em favor daquele vizinho, daquele amigo, daquele familiar, do desconhecido, que é a pessoa mais cruel, mais perversa, mais mundana, mais carnal, mais abominável que você possa imaginar. Mesmo por aqueles que já morreram e se perderam eternamente, Jesus morreu por eles. Mas, como destacamos e precisamos fazê-lo de novo, se a pessoa não demonstrar fé verdadeira em Jesus enquanto está viva, essa pessoa não pode ser salva. No Evangelho de João mesmo, aqui onde nós estamos, talvez uma ou duas páginas na sua Bíblia, capítulo 3, versos 14 e 15, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Jesus Cristo foi levantado na cruz, foi pendurado lá. E qual foi o propósito? Verso 15, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Você quer a salvação da sua alma? Você quer, depois desta vida, ir para o céu? Você precisa crer no fato de que Jesus morreu em seu lugar, sacrificou-se em seu lugar, deu a sua vida no seu lugar, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Aquele sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário é em favor do mundo todo. Mas será que isso quer dizer que todo mundo está salvo? Ou será salvo no final? Não. Como já vimos aquele texto, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Nós costumamos dizer em teologia o seguinte, que a morte de Cristo é suficiente para o mundo todo, porém apenas eficiente ou eficaz para os que creem. Ou seja, Jesus Cristo já fez tudo o que era necessário para salvar a todos, mas ele vai salvar apenas aqueles que creem de fato e de verdade. Creem de coração. Portanto, se você crê de todo o seu coração em Jesus, clamar a Ele, pedir a salvação da sua alma, Ele vai salvar a sua alma, pois foi para isso que Ele veio, foi para isso que Ele morreu. E lá em Romanos capítulo 4 diz que é por causa disso que Ele ressuscitou para a nossa salvação. E uma terceira declaração a fazer aqui sobre o sacrifício de Cristo, o sacrifício pelos pecados, é que o seu sacrifício foi oferecido na cruz do Calvário uma única vez, para sempre. E isto de uma forma completa e perfeita. Eu preciso destacar isso. Foi um único sacrifício. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não fica tirando. Isso já foi resolvido de uma vez por todas. Jesus morreu uma vez por todas. Se você tem dúvidas sobre isso, além dos evangelhos, quando Cristo diz assim, eis que está tudo consumado, olha o livro de Hebreus. Dá uma lida no livro de Hebreus. Ali você vai encontrar várias vezes dizendo que Jesus morreu uma única vez pelos pecados. Uma única vez pelos pecados. Foi isso que, na verdade, convenceu aquele ex-padre, o Dr. Aníbal Pereira dos Reis, já falecido, e que escreveu diversos livros sobre a sua experiência de fé e sobre as doutrinas da Bíblia. Mas aquele homem, quando era padre, uma certa vez ele estava lendo a Bíblia e encontrou algumas coisas muito diferentes do que aquilo que ele ensinava na sua igreja. Então, a certa ocasião, ele resolveu tirar uns dias de férias e levou uma Bíblia, e durante o tempo em que ele estava naqueles dias lá, sozinho, ele começou a ler o livro de Hebreus. E lá ele começou a perceber quantas vezes se fala que Jesus morreu uma única vez pelos pecados. Jesus é o sacrifício pelos pecados do mundo todo. E ele não fez isso repetidas vezes. Ele fez isso uma única vez e nunca jamais fará de novo. É por isso que nós estamos dizendo que aquele sacrifício
oferecido na cruz do Calvário, foi uma única vez para sempre. E isso de uma forma completa e perfeita. Então, quando em nossos dias, e há tanto tempo já atrás, não é? As pessoas vão para uma igreja católica e ali existe a celebração da missa. A ideia de missa é aquele sacrifício sem sangue, incruento, como eles chamam. Ou seja, Jesus Cristo está sendo sacrificado de novo, está morrendo de novo. A Bíblia diz que isso não vai acontecer. Isso não é doutrina tirada das Escrituras. Ou quando se pensa no Espiritismo, que ensina as reencarnações, ou seja, a pessoa precisa reencarnar-se muitas vezes, ou seja, morre e reencarna para ir aperfeiçoando e realizando a sua própria salvação e se aperfeiçoando para ir para uma eternidade. A Bíblia não ensina isto. A morte do Senhor Jesus Cristo é suficiente para realizar aquilo que nenhum ser humano, nenhuma religião tem o poder de fazer, é incapaz de fazer. Ou quando as pessoas pensam, por exemplo, nas suas próprias obras humanas, eu tenho que fazer boas obras, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer caridades, fazer doações e me dar de mim mesmo a outros para eu conquistar a minha salvação. Quando a pessoa faz isso, está negando aquele sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Está dizendo com todas as letras, ainda que não use palavras, dizendo: o sacrifício de Jesus na cruz não é suficiente. Eu preciso fazer alguma coisa para eu ser salvo. Em outras palavras, eu preciso produzir a minha própria salvação. Não é preciso. Não é preciso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu li alguns versículos do Evangelho de João. A Bíblia é clara, é enfática, é repetitiva, é conclusiva, é contundente em ensinar que só Jesus salva. Por quê? Porque só Ele morreu por nós. Ele não tendo pecado, Ele sendo o Deus verdadeiro, o Deus Criador, sendo Ele a luz do mundo, Ele fez tudo o que era necessário para nós sermos salvos. O que a Bíblia apenas espera de nós é que nos arrependamos dos nossos pecados e creiamos pessoalmente em Jesus no seu sacrifício para nos dar salvação, perdão e vida eterna. Se você fizer isso de coração, Deus vai resolver de uma vez por todas a questão da sua alma, vai lhe dar vida eterna. E veja, isso só pode acontecer através de Jesus, essa pessoa singular. Como nós vimos, o Senhor Jesus é uma pessoa especial. É uma pessoa única, incomparável, inigualável. E isso pelos motivos que nós já apresentamos e que nós encontramos aqui no capítulo 1 do Evangelho de João. Ou seja, Jesus Cristo é o Deus verdadeiro, Ele é o próprio Deus. Ele se declarou, Ele aceitou declarações de que Ele é Deus e aceitou a adoração. Também nós dissemos que Jesus é o Criador de todas as coisas, do mundo, do universo. Ele é o Criador. E na qualidade de Deus e Criador, Ele merece adoração, aceitação. E nós temos que proceder assim. Jesus também é a luz do mundo. Nós sabemos, nós somos pecadores.
As nossas vidas são vidas de trevas, de escuridão moral, perdição, cegueira espiritual, pecado. Mas Deus quer nos dar uma vida diferente. Isso só pode acontecer através de Cristo. Sem o Senhor Jesus nas nossas vidas, nós vamos continuar andando em trevas. E por último, dissemos que Jesus é o sacrifício pelos pecados. Ele veio para tirar o pecado do mundo inteiro e ele realizou isso na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, uma vez para sempre, de forma completa, de forma perfeita. Algo que nós nunca vamos poder completar, porque já está completo, nós nunca vamos poder aperfeiçoar, porque é uma obra perfeita. Mas, ao término dessa mensagem, para você, o que Jesus é realmente? Ele já é o seu Deus e Salvador? Você já lhe obedece de todo o seu coração? Ele é a prioridade da sua vida? Ele é tudo para você realmente? Ou Jesus é apenas mais um que veio e foi? Ou alguém mais que pode fazer alguma coisa, talvez pode responder a uma oração, mas talvez não pode salvar a sua alma? Ele pode. Creia nisso. Quem é Jesus para você? Por que você não decide recebê-lo hoje como seu Salvador? Agora, lembre-se, somente o Senhor Jesus foi quem morreu para salvar as nossas almas. Não existe outro meio, outra alternativa, outra opção. Se você não crer nele, você não poderá ser salvo. Mas se você crer nele de todo o coração, o Senhor vai salvar a sua alma, vai lhe dar vida eterna, vai lhe dar perdão dos seus pecados. Então, creia nele hoje. Receba-o como seu Salvador. Não deixe passar mais um dia sequer da sua vida sem que Jesus seja o Salvador. Você pode fazer isso agora mesmo, aí onde você está. Você pode crer nele e pedir ao Senhor para salvar a sua alma. Eu sei que muitas pessoas pedem, Senhor, me abençoe nisso, me abençoe naquilo. Mas existe a maior de todas as bênçãos, que é a salvação da sua alma. Peça isso ao Senhor. E se você fizer isso de coração, entre em contato comigo através do e-mail que vai aparecer lá no final deste culto, na última tela. Mas também, talvez você conheça alguém que lhe enviou esse link. Peça a essa pessoa o meu contato ou algo parecido. Ou peça a essa pessoa que lhe dê mais instruções. Nós gostaríamos de lhe ajudar. Vamos orar então? Oremos. Nosso Deus e Pai, mais uma vez, nós te agradecemos pelo privilégio de poder buscar ao Senhor. De poder falar de Jesus, que é Deus, que Ele é o Criador, que é a luz do mundo, que é o único sacrifício eficiente e suficiente pelos nossos pecados. Nós te bendizemos, ó Deus, porque um dia o Senhor nos convenceu dessa verdade. E hoje, apenas por causa de Cristo, não por nenhum merecimento nosso, hoje nós podemos dizer que estamos salvos, temos o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Nós te bendizemos, ó Deus, que o Senhor receba toda a honra e toda a glória, todos os dias durante a nossa vida. Mais uma vez, oramos por aqueles que têm participado dos cultos e ouvido também esta mensagem. Que o Senhor trabalhe nos nossos corações. E se alguém tomou uma decisão verdadeira de coração, nós sabemos que o Senhor perdoa exatamente no momento em que isso acontece. Nós oramos, ó Deus, por aqueles que têm participado conosco e que ainda não tomaram uma decisão verdadeira, não se arrependeram verdadeiramente de seus pecados, ainda não creram verdadeiramente em Jesus como seu Salvador. Que façam isso de coração. Nós pedimos por eles e também pedimos que o Senhor nos conduza, nos ajude durante toda essa semana, para a honra e glória do Teu nome, é que nós oramos e Te buscamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém mais uma vez pela palavra de Deus que foi pregada.
que possamos realmente estar entendendo que Deus é o único. Vamos passar agora para os avisos. Então, compartilhe esse vídeo com amigos e parentes, né? Vamos lembrar de compartilhar. Todas as mensagens estão no canal da igreja. Você pode compartilhar lá. Vamos lembrar também de orar pela situação mundial. Lembrar de orar pelas transmissões. Então essa semana agora que se inicia hoje, de quinta a sábado, dia 27 a 29 de agosto, vai ter as conferências da Ombres, com o pastor Daniel Araújo dos Santos. Então logo mais eles vão estar enviando, o pessoal da Ombres vai estar enviando os links, tanto eu como o pastor, vamos estar passando para os irmãos os links para que possam estar assistindo e possam estar desfrutando disso também. Vamos lembrar de orar para essas conferências também, né? Que os irmãos possam, que o pastor possa trazer a palavra conforme a vontade de Deus, que possa achar lugar em nosso coração. Vamos lembrar das conferências sobre criacionismo também, do dia 11 ao dia 13 de setembro, com o pastor Eduardo Alexander. Certo? Vamos lembrar das finanças da igreja, o valor da zeladoria. Lembre que tem a conta da igreja agora, no Bradesco, agência 780, conta 26788, dígito 0. Ou você pode também entregar ao pastor. Lembra de avisar tanto se for depositar como se for entregar. Certo? Vamos lembrar também, se você não é inscrito no canal da igreja, lembra de se inscrever, ativar o sininho ali, em todas as notificações, para quando for feita a chamada, você consegue receber essa chamada logo quando é feito. E assim já fica sabendo. Certo? Então agora eu vou reconhecer aos visitantes. Nós temos ali a dona Reginalda, da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Jair de Matinhos, seu Jair de Matinhos. O Leonardo, da Ilha do Governador também. A irmã Rosila, da Ilha do Governador. A dona Rizomal, da Ilha do Governador. Seu Wilson e a irmã Madalena, irmão Oséias, de Itaiópolis. Obrigado então a cada irmão, a cada um dos amigos que está assistindo. Deus possa estar abençoando a cada um. Tem alguns pedidos que foram feitos também. Eu vou estar então encerrando agora, fazendo esses pedidos. Eu vou fazer uma oração, então vou fazer uma oração final fazendo esses pedidos. Antes de fazer a oração, quero lembrar que nós teremos nosso culto de oração na quarta-feira às 20 horas. E nesta quarta-feira nós vamos ter o pastor Celso Botelho pregando conosco, certo? Então eu vou orar e depois estaremos despedidos. Oremos. Obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui, porque podemos fazer essa transmissão. Quero agradecer por mais essa transmissão que está acabando. Quero pedir, Senhor, pela irmã Maria Aparecida, que o Senhor possa estar abençoando ela, possa estar curando ela, Senhor, se ela realmente está com Covid ou não, que o Senhor possa estar curando ela, possa estar abençoando ela, Senhor. Seja com ela, dá sabedoria, tira suas dores, que essa suspeita não venha se confirmar, né? Seja com ela, Senhor, também com a sua filha Vitória, abençoa cada uma delas, Senhor. Também quero pedir pela viagem do pastor Micael, com a irmã Débora, que está indo para Pucarana, para conhecer, voltar ao campo, para conhecer os irmãos, conhecer a igreja, que o Senhor possa estar abençoando eles, possa estar os levando em segurança, trazendo também em segurança, que eles possam ter um bom tempo lá, também com o pastor Daniel em Marilândia, que tudo possa ser feito para a sua honra e para a sua glória, que eles possam estar vendo a mão do Senhor, os dirigindo, Senhor. Peço pela saúde da irmã Neuza Orlandino também, essas crises de asma que ela está tendo, que o Senhor possa estar tirando essas crises, possa estar curando ela, se abençoa ela, Senhor, cura suas dores também, esteja com ela, abençoa ela, Senhor. Também quero pedir pelo
Senhor Hilário, que está no hospital, que o Senhor possa estar recuperando ele desse vírus, tirando ele desse hospital, que logo ele possa estar bem e possa estar recuperado, Senhor. Ainda peço pela saúde da irmã Marcela, que o Senhor possa estar abençoando ela, curando ela das suas dores, das suas doenças. Esteja com ela, Senhor. Quero ainda pedir por nós, que o Senhor possa estar nos abençoando, possa estar com cada irmão, abençoando, orientando, que possamos fazer sempre a sua vontade, que não deixemos que as coisas do mundo, que a situação que estamos passando possa nos derrubar ou nos enfraquecer espiritualmente, Senhor. É isso que eu oro e que eu agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Agradeço então a cada irmão, a cada amigo. Uma boa noite e até o nosso próximo culto na quarta-feira.